boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria aí, já de antemão agradecendo o convite da casa, para que possamos revigorar no aprendizado do Evangelho. E hoje, por intuição, acredito piamente, trouxe um tema que é muito importante para nós todos no momento que a Terra se encontra. Hoje eu venho falar sobre o perdão, a libertação das almas. Nunca foi tão importante trabalharmos nessa virtude. E é por isso que viemos hoje aprender sobre o perdão. Analisando a questão do perdão, nós temos, por assim dizer, o entendimento da dificuldade que temos ainda em perdoar, caracterizado em duas nuances. A primeira, voltada, inerente ao próprio espírito, ainda sobre as imperfeições, as imperfeições do egoísmo, da vaidade e do orgulho. É mais ou menos para a gente entender assim, é muito incongruente, não faz sentido para o espírito dar algo de bom para quem lhe fez o mal. Não se ajusta na psique da pessoa. Como eu posso dar algo de bom a quem me fez algo de mal? Deparamos aí com o orgulho, porque ele caracteriza aquela situação em que quem que ele pensa que é para fazer o que ele fez comigo? Nos achamos superiores, muitas das vezes, e por isso o orgulho nos dificulta a perdoar. Mas também deparamos com o egoísmo, em que foi retratado agora, como posso dar algo de bom para quem me fez mal. Então impera-se ali o egoísmo. Não vou dar, não vou perdoar, não merece o meu perdão. É um egoísmo sustentado. Mas a vaidade também, em que ela é atingida num grau tão exacerbante que a criatura entra em mais e mais em dificuldades de perdoar. Então nós percebemos que é muito difícil perdoar, não é? É muito difícil. Caracterizado pelas imperfeições que ainda carregamos dentro de nós. Mas eu digo a vocês que se é difícil perdoar, é muito mais difícil carregar um não perdão. Por uma semana, alguns meses ou por uma vida. E nós invariavelmente sempre optamos, quase sempre, muitos na Terra têm optado na dificuldade de carregar o não perdão, não entendendo o processo de libertação que denota dessa caridade, o perdão. Por outro lado, entendemos através da doutrina espírita que a nossa dificuldade de perdoar também é por ignorância. Desconhecemos ainda o que seja, o que propõe, o que nos eleva o perdão. E por estarmos nesse estágio de ignorância, fica difícil. Sem ter o conhecimento, sem ter a instrução, eu me deparo com o meu lado ignorante. E por aí eu tenho dificuldade de perdoar. Então, quando a gente traz uma palestra sobre o perdão, é porque nós abramos os nossos corações ao entendimento. E aí sim, não só mais a questão das imperfeições, mas o fortalecimento através da instrução. Porque quando aprendo algo, fica mais fácil de articular uma atitude, um ato. Assim é a proposta do Evangelho, da doutrina nas nossas vidas. Através do aprendizado, nos colocar factíveis frente a possibilidades inimagináveis anteriormente, mas agora concretas, através do conhecimento e da inteligência. Como está no Livro dos Espíritos, que o homem, através da intelectualidade, ele tem mais condição, através do livre-arbítrio, de fazer escolhas. E quase que sempre, as escolhas são mais assertivas. E Jesus nos deixou muito claro a possibilidade de dar outra face através do perdão. Em pagar o mal com o bem. E essa é a proposta que vige
agora na terra. Porque tem acontecido tanta coisa, estamos tão próximos a situações tão cotidianas de praticar essa caridade, e muitas das vezes nós falhamos e deixamos passar uma oportunidade tão abençoadora. E Chico Xavier vem nos asseverar que o não perdão é a origem de todas as obsessões. E é a caridade que nós temos que trabalhar muito dentro de nós, porque é a que nos eleva a Deus e a Jesus. Para entender um pouco sobre isso, eu trago uma metáfora, uma parábola, para a gente entender a possibilidade do perdão. E aí cada um de nós vai refletir dentro de si, na sua vivência, na sua possibilidade. Essa parábola nos diz: imagina que você está num barco da sua vida em alto mar. Você está ali num barco em alto mar, naquelas águas densas e pesadas, e o barco está indo. Como é o barco da sua vida, você não está sozinho. Tem várias pessoas ali com você. De repente, uma pessoa cai do seu barco. Observe o termo cai. Essa pessoa cai em alto mar. E ela não sabe nadar. Essa pessoa então começa a debater ali, começa a se debater com as águas, perdendo as forças, e começa então a se afogar. Mas não se trata de uma pessoa qualquer. É uma pessoa, aquela que caiu, é uma pessoa que te traiu, que te enganou, que te prejudicou. Essa pessoa que caiu. Quando você percebe do seu lado o barco indo, você olhando aquela pessoa se afogar, na iminência de morrer, então você olha para o seu lado e você vê uma grande corda. Uma grande corda com uma boia. O que você faz? Você joga a corda ou não joga? Percebe? Te traiu, te enganou, te prejudicou e estava agora em situação de morte. O que você faz? O que será que prevalece dentro de nós? Nós percebemos então que perdoar não é uma questão de sentimento, a qual estamos muito longe ainda desse sentimento maior de amor. Perdoar é uma questão de escolha. Eu escolho perdoar. O nosso orgulho, a nossa prepotência e vaidade pode nos levar a falar: nossa, Deus agora me mandou a oportunidade que eu estava esperando de vingar. E você pode deixar aquela pessoa se afogar. Mal aquele barco chegue no porto, a tua consciência com certeza vai apitar. Mas invariavelmente, tenho observado nas palestras que faço, como desperta essa parábola a escolha mais precisa e adequada, que é jogar a corda. Entendendo que quando fazemos esse ato, nós estamos não só salvando uma vida, aquele que caiu, aquele que errou, mas nós estamos nos libertando. Porque se permitirmos a morte psicológica, emocional, física do nosso algoz, invariavelmente nos sentiremos presos por uma existência ou por várias. Foi o que aconteceu com Cristo quando ele falou para aquelas mulheres que choravam ao longo da Via Crucis: chorais por vocês mesmas e por teus filhos, não por mim. Ele queria dizer sobre o perdão e sobre como teriam que resgatar através de várias longínquas e milenares encarnações, com bastante sofrimento. Então nós deparamos com essa questão
de perdoar, entendendo sim o propósito de libertação. Não mais a psique antiga, o velho homem antigo, da incongruência, de como posso dar algo de bom a quem me fez algo ruim. Não, não é mais esse pensamento. O pensamento agora é no sentido de perdão, libertação. É onde nós possibilitamos a libertação da nossa alma, com um benefício muito grande, ainda salvador. Eu salvo uma vida através da minha atitude caritativa de perdoar. Então agora já saímos do estágio de ignorância ao entendimento moral e espiritual do perdão, nos possibilitando não mais a impossibilidade, mas a possibilidade real de perdoar e reconciliar o mais depressa possível enquanto estamos a caminho, com todos aqueles, desde os menores momentos até os maiores momentos. Como que aconteceu quando eu vinha para cá. Estava vindo tranquilo, na velocidade adequada, a pista. Tinha uma pessoa atrás de mim, parece que muita pressa, e buzinou várias vezes. Não tinha como, ele tinha espaço para me passar. Tinha carro de carro, canteiro de carro, não dava para passar. E ele buzinou freneticamente. E dali mesmo, eu já lancei energia, vibrações de perdão para aquela pessoa. Para que aquilo não impregnasse em mim e eu me libertasse imediatamente daquela circunstância e chegasse aqui equilibrado. Percebe, né, que é a vida? Porque é assim. Não é uma circunstância de perdão? É. Sim. Precisa ele parar o carro, a gente bater boca e ele conscientizar do erro. Você me perdoa? Não precisa. Foi o que Jesus ensinou na cruz. Não me recordo de alguém que tenha ido ao pé da cruz pedir perdão. Nenhum evangelho. Ninguém foi lá pedir perdão. E ele perdoou. Mostrando claramente que não precisamos enaltecer o nosso orgulho, que a pessoa que errou vem até nós para nos conceder a nossa libertação, que depende exclusivamente de mim. Essa é a dificuldade que temos. Esperamos a pessoa vir até nós para ser perdoada. Isso nada mais é do que um orgulho exacerbado. Nós não precisamos da pessoa vir até nós. Porque se eu entendo que eu quero a minha libertação e que essa chave dessa algema, dessa bola que está no meu tornozelo está na minha mão, eu não preciso. Eu posso perdoar. Porque Jesus ensinou. E Jesus ensinou algo mais profundo. A certeza que temos é que iremos desencarnar. Ele não tinha ódio, não tinha mágoa, não tinha raiva de ninguém que estava ali. Mas ele mostrou que ele queria desencarnar liberto daquelas almas. E só o perdão liberta. E ele desencarnou então, liberto dos algozes. Olha que perfeição daquele ensinamento, naquele momento. Quantos ensinamentos, no momento mais fatídico, Jesus nos mostrou, exemplificou e ensinou. Para que nós tivéssemos essa possibilidade de ter uma vida mais libertadora, mais tranquila. As nossas vidas na Terra, muitas das vezes, estão travadas em vários sentidos. Parece que não anda, parece que não vai para frente. Nossa, mas eu vou no centro toda semana e não vai. Frequento casa espírita há 30, 40 anos, mas minha vida não vai. Às vezes está precisando só de um perdão para fluir, para encaminhar, para andar. Porque nós temos um aspecto interessante, né? Imagina a coisa que aconteceu há 30 anos atrás. A gente aparentemente acha que nós esquecemos. É consciência, mas não no subconsciente.
Por isso que Leon Denis nos fala no livro Depois da Morte, que isso será totalmente evidenciado pelo Espírito. Tudo o que ele fez e tudo que ele deixou de fazer. Nós precisamos atentar sobre isso. E de repente pode ser isso. Essa solução libertadora que quer de nós uma atitude com um ente querido, com um colega de trabalho, com um parente, com um amigo ou ex-amigo que precisa reorganizar espiritualmente essa questão. Acredito eu que nós e os bons espíritos que vieram aqui e os espíritos necessitados também, estamos todos nós precisando dessa lição. Porque invariavelmente ainda nós caímos nessa questão do perdão. E temos muita dificuldade. Mas através do fortalecimento que estamos recebendo aqui, há uma grande possibilidade de equipararmos, de repararmos as arestas que nos levaram a essa reencarnação para ser resolvido. Muitos de nós na Terra achamos que nós viemos aqui para ter filhos, família, títulos, propriedade, adquirir. Muitas das vezes nós viemos uma reencarnação simplesmente para aprender e aplicar o perdão, que é uma grande missão quando entendida o propósito de Deus. Muito mais do que qualquer conquista terrena. É a conquista do perdão. E nós falamos de perdão, de pedir perdão e de se auto-perdoar, que são questões totalmente necessárias no âmbito do espírito. Então vamos compreendendo isso no entendimento do Cristo que nos traz isso. E para exemplificar, nós precisamos passar por uma dinâmica agora, por exemplo. Imagina que eu tenha prejudicado muito o Júlio, eu o traí, e aí eu estou arrependido, estou enclausurado num remorso, num sentimento de culpa, e evidenciando tudo isso, eu chego até o Júlio, ô Júlio, estou arrependido do que eu te fiz, cara, você me perdoa, estou muito mal com isso. O Júlio, entendendo a proposta do perdão, no sentido de libertação e salvamento de uma vida, ele me perdoa. Não leva em consideração as suas imperfeições de orgulho e egoísmo, mas me perdoa, entendendo como proposta divina. O que o Júlio fez a mim? Uma caridade, né? Uma caridade. Mas ele me possibilitou uma redenção de uma falha. Você me deu uma chance na vida. Por isso que quando Simão pergunta a Jesus, quantas vezes devo perdoar meu próximo? E Jesus fala 70 vezes 7. Por que expressastes isso, o mestre? Porque é 490 que dá 70 vezes 7. O mesmo delito, o mesmo erro. Imagina que se eu vou falhando, vou pedindo perdão e sendo perdoado, chegará ao ponto que não. Meu Deus. Até com vergonha. Eu erro e me perdoo, eu erro e me perdoo. Olha quanta chance de redenção. Isso é para nós entendermos o perdoai para que Deus os perdoa, que é o primeiro item do capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. O primeiro item é perdoai para que Deus vos perdoa. O que está estabelecido em perdoai para que Deus vos perdoe? A lei de justiça. E ainda falamos que não tem justiça na terra. Tem, e muita justiça de Deus na terra. E aí nós compreendemos que quando o Júlio me perdoa, ele está me dando uma chance. Nós entendemos agora o perdão de Deus. Porque Deus não está magoado, não está com raiva, ofendido, né? Mas por que o Evangelho fala para que Deus nos perdoe? Para que Deus também nos dê uma chance. Eu perdoei, para que Deus me perdoe. Como procede o perdão de Deus para a criatura que perdoou? A reencarnação.
A reencarnação é a manifestação do perdão de Deus, em que dá àquela criatura o perdão, através da reencarnação. Reencarna, meu filho. Estou te dando a possibilidade de fazer diferente, de se redimir, de consertar. Não é isso a expiação? Sim. Nós não viemos através da expiação utilizar a reencarnação para a redenção, para se redimir, para modificar, para transformar? Sim. Então entendemos por que está no primeiro item do Evangelho essa questão. E o como ela é séria também quando é do ponto de vista negativo. Vamos supor que eu tenha te traído, te enganado, te prejudicado. Eu chego até você e peço perdão a você. Aí você não me perdoa. Você está magoado, está envaidecido, muito egoísmo, Ressentido. Aí você não me perdoa. O que acontece? Eu saio do pedido de perdão, ele não me perdoou. Eu saio daquele, nossa, ele não me perdoou. Já estou com remorso, como é que eu faço? Caramba, a vida vai sendo destruída emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, daquele que não recebeu o perdão. Você não jogou a corda, ele está afundando e ele vai afogar. Enclausurado no seu erro, arrependido do que fez com o outro, começa a ser então sugestionado e insuflado por maus espíritos, voltados à ira, ao ódio, à raiva, à mágoa, e começa a insuflar pensamentos. Não, ele não quer te perdoar, sai desse mundo é muito ruim, vem pra cá, aqui é melhor, aqui você não precisa de perdão de ninguém não. E você vai criando coragem, e de repente você resolve tirar a sua vida através do suicídio, por várias maneiras. Um suicídio a cada 40 segundos no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Muitos desse suicídio não perdão, não concedido a caridade salvadora. Aquela pessoa se enclausura no erro e opta por tirar a vida. Essa é a realidade terrena. E aí vem uma questão do Livro dos Espíritos, que nos esclarece sobre isso. Quando Kardec pergunta, basta não fazer o mal para agradar a Deus e atingir posição futura? E os Espíritos respondem, não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem, no limite das vossas forças. Pois todo mal que decorra de um bem que não foi feito, eu responderei por ele. Então, pedi perdão por Júlio. Ele não me perdoou. Eu suicidei. Quem responderá por isso? Eu, evidentemente, porque não tenho o direito de tirar minha vida, mas também o Júlio responderá. Por quê? Estava na mão dele. Estava na mão dele. Se libertar e me salvar. Olha que interessante. Está lá no Livro dos Espíritos. Com outra proposta, também de pergunta, por Kardec no Livro dos Espíritos, para a gente entender. Quando o Kardec pergunta, o homem perverso, que não reconhece as tuas falhas, as tuas faltas durante a vida, as reconhece após a morte? Olha só que pergunta. O homem perverso, que não reconhece as suas faltas, as suas falhas durante a vida, as reconhece após a morte? Sim, reconhece todas. E então sofre mais, pois ressente de todo o mal cometido. E eu pergunto, não perdoar não é um ato de perversidade muito grande, não? Já não olhamos por esse aspecto? É um ato de muita perversidade. Com outro, sim, mas principalmente consigo mesmo. Sabe por quê, gente? Nós mantemos na Terra muitos relacionamentos psíquicos espirituais. Com aqueles que nos prejudicaram, com aqueles que nos traíram, com aqueles que nos enganaram, com aqueles que nos magoaram, com aqueles que nos maltrataram.
Como que é isso, Alexandre? Relacionamento psíquico e espiritual? É assim. A gente mantém uma ligação com esses espíritos encarnados. Se morre, com esses espíritos desencarnados. Se eu morro, do mesmo modo. Como funciona isso? Eu estou ligado a esses espíritos. Ligado. Por quanto tempo? Não sei. Como Divaldo Pereira Franco, na biografia dele, ele fala no espírito datado do ano 624 que perseguia ele. E quando ele foi demitido da Sul América, lá em Salvador, ele estava tão transtornado, e esse espírito insuflou ele a subir no elevador Lacerda e pular de lá. E ele só não concretizou por causa da tua irmã. Por causa da irmã dele, que apareceu para ele e revivou ele ao habitat. Ele estava tão tomado pelo espírito que ele já ia precipitar. 900 metros de altura. mediunizado, né? Estava mediunizado. Então, a gente percebe isso. Percebe a questão do perdão? Está no Evangelho, no capítulo 10. A gente lê tanto, nós espíritas, mas não temos ainda compreensão, talvez, mais profunda do que seja o perdão. É necessário nos instruirmos para nos capacitarmos, nos libertar. Nos libertar. Porque é só através desse entendimento que a gente vai facultar perdoar mais facilmente. Começando das pequenas coisas, depois médias e atingindo as grandes. Porque nós sabemos, o Evangelho nos fala, que quanto maior é a ocasionalidade do dano e eu perdoo, maior é o mérito. O mérito é proporcional. E é assim. E foi o que Jesus nos ensinou no momento que nenhum de nós daríamos conta de perdoar quem estava nos matando. Jamais. Mas Ele mostrou essa possibilidade. Então é isso que a gente veio aprender aqui. Esse sentido de libertação da alma. Porque é possível que nós, nessa reencarnação, estejamos cercados de entes que necessitaremos perdoar, invariavelmente. É por isso que no capítulo 9, os brandos e os pacíficos, anterior ao capítulo da misericórdia, nos traz no item da paciência uma colocação sublime de Kardec. Dar a esmola, o prato de comida, um lanche ao necessitado, é uma caridade simples, fácil. Mas existe uma caridade muito mais penosa e meritória, onde o Evangelho nos fala: perdoar aqueles que Deus colocou em vosso caminho como instrumento do vosso sofrimento e colocar à prova a tua paciência. Aí é questionado muito isso, né? E nós sabemos que hoje a gente às vezes se considera até vítima da circunstância. Mas esquecemos que os papéis se invertem em cada reencarnação. Hoje, nos achamos vítimas. No passado, algozes. Aí a gente se pergunta: nossa, mas Deus me colocou aquele filho, aquele marido, aquela esposa, aquela cunhada, aquela sogra, como instrumento do vosso sofrimento? Colocou. Simplesmente pela lei de justiça. A lei que conhecemos como ação e reação, causa e efeito, que dá a cada um segundo as vossas obras. Então somos colocados junto desses para justamente trabalhar o perdão. E é onde estamos falhando a essa misericórdia, a essa caridade. Estamos falhando. E viemos para objetivar essa expiação e essa falta. Justamente para aquele cunhado, aquele marido, aquele filho difícil, aquele vizinho que você não sabe como você foi parar e ser vizinho dele e ele de você. Aquele companheiro de centro que você repugna, que você não gosta, que você não bate com as ideias, que você não simpatiza. Aquele. Tá vendo, né?
caprichosamente, uniu, juntou. E nós esquecemos de olhar o que nós aprendemos tanto na doutrina espírita: a lei de afinidade, a lei de sintonia. Como pode, né? Ontem, fazendo um culto do Evangelho em Uberaba, na casa de uma amiga que me pediu, eu comecei o culto falando: Renato, eu agradeço muito a Deus essa oportunidade hoje. Eu fico imaginando uma reencarnação pregressa o que eu devo ter feito a você para hoje estar aqui na sua casa, fazendo um culto no lar. A oportunidade. Em outra cidade, né? Não importa. Não importa. Sim. É esse olhar que nós precisamos entender a misericórdia e bondade de Deus. Aqueles que nós somos colocados juntos para trabalhar agora a lei do amor, a reparação. Isso é um outro olhar, uma outra lei espiritual. A possibilidade de se redimir, de reaprender e fazer diferente. Porque é isso que nós devemos fazer nessa vida. Fazer diferente. Sem contar uma questão muito interessante, que hoje são as doenças. Quanta doença na Terra hoje. Muitas delas contemporizada pela raiva, pelo ódio, pela mágoa. Que a gente pensa ter esquecido, mas aqui está incrustado no perispírito, juntinho ali com cada célula do organismo. E isso exacerba a doença. São as doenças psicossomáticas. Somatizam. Um lúpus, uma diabetes. Pois não? Só falando sobre isso aí, sobre a somatização e tudo, não sei se você viu, acho que na semana retrasada, não sei se, parece que a Band mostrou uma reportagem sobre isso, não perdão. Realmente tem propiciado muito infarto. E o estudo comprovou que as pessoas que se infartaram e não desencarnaram em virtude tinham mágoa e ressentimento. E não tinham alguém para perdoar. A própria depressão, nos dias dos estudiosos, é o excesso de passado. Olha só, depressão é excesso de passado. Aquilo vai tomando conta. E você se deprime com tanta mágoa, tanto ódio, tanta raiva. Se exacerba com a depressão. E a Anete Guimarães nos fala dos cânceres. Os cânceres, a maioria dos cânceres é ocasionado por raiva, mágoa e ódio. Então o perdão não só nos liberta, mas é um profilático de doenças psicossomáticas e cura de alma. Cura de alma. Bonita, cara. O que a gente está entendendo aqui hoje, gente, todos nós, é que o maior favorecido com o perdão é quem dá. É esse entendimento. Vale a pena passar por cima do egoísmo, do orgulho. Porque o maior favorecido é quem dá o perdão. E ainda ajuda uma alma que caiu. Que cai ainda. Que ainda continua errando. Mas necessita do meu perdão. Outro detalhe que é muito questionado em relação ao perdão é: eu tenho que conviver com a criatura? Não necessariamente. Mas com certeza, quando damos o perdão, nós damos uma abertura muito grande para isso. Em breve tempo, em médio tempo, ou em longo tempo, ou noutra reencarnação. O perdão, com certeza, é a porta de entrada para o bom relacionamento vindouro. Ao ponto que a pessoa está preparada. Não, agora eu dou conta de conviver. Não, eu não dou conta. Isso é respeitado por Deus. Mas através de um perdão sincero. Porque eu entendo agora que eu quero e preciso me libertar. Essa é a proposta. Outro detalhe que as pessoas não entendem é a questão de achar que para perdoar tem que esquecer.
Eu lembro de uma mãe que foi no presídio perdoar o assassino do seu filho. Ela chegou olho no olho. Também vi. Você viu esse episódio? Foi na, não sei, foi a Band, não sei. Não, é muito antigo isso. É, isso. Ela chegou lá, eu vim cá te perdoar. Não falou nada, foi lá e perdoou. Ela vai esquecer que aquele moço matou o filho dela? Não vai nunca. Mas, perdoar. Atitude também, o gesto, né? Entendeu? O quanto esse assunto mexe com a gente? O quanto nos fortalece a perdoar? Eu lembro, na cidade do interior, que eu fiz essa palestra, uma senhora de mais de 85 anos escutou a palestra e tinha mais de 20 anos que ela não conversava com seus parentes, aquela cidadezinha que pouco mais de 4 mil habitantes. Netos, nora, próprio filho, mal conversava. E quando ela escutou a palestra do perdão, eu falei, Alexandre, o que é que eu faço? Eu falei, seu coração sabe. E ela falou assim, você me leva lá na casa deles? Eu falei, leva, com prazer. Ela estava com muita força, muita vontade. Foi escutar a palestra, fortaleceu ela. E eu cheguei com ela lá, na desceu do carro, eu apertei a campainha, naqueles abriram, viram que ela era. E ela já saiu assim, os braços abertos, me perdoe, me perdoe. E o interessante é que as partes de lá também gritando, não, me perdoa, senhora. E ali foi abraço, foi choro, eu chorava demais. E até hoje, aquela família se reconciliou. Porque impactou muito uma senhora de 85 anos. Não sabia se viver mais meses ou anos. Mas ela entendeu a proposta de libertação. E a necessidade emergente de perdoar. E ficou tudo bem naquela casa. Olha que bênção. Vale a pena, maior beneficiados somos nós com perdão. Não pensemos que é o outro. O outro é um grande carente, um grande necessitado, que tem dificuldade de lidar com as suas imperfeições, com as suas tendências, com as suas más inclinações. Precisamos trabalhar esse amor fraternal do perdão que Jesus nos mostrou e exemplificou. Porque Jesus só quer algo de nós, que nós reencarnemos menos e que nós elevemos mais ao Pai através do perdão. Fica um questionamento para nós. Nós precisamos evoluir para perdoar ou temos que perdoar para evoluir? Interessante, né? Porque o perdão nos leva à evolução. Com certeza. Nós podemos evoluir para perdoar também. Podemos evoluir. Então é isso que nós temos que pensar. Corriqueiramente, no dia a dia nosso. Quantas vezes a gente pode perdoar? Igual eu exemplifiquei agora. Quantas vezes podemos trabalhar isso? Quando imaginarmos espíritos melhorados, estaremos perdoando na maior facilidade, não guardando mais resquício de mágoa, de ódio. E é preciso entender também a questão do auto-perdão, a dificuldade que nós temos em auto-perdoar ainda. E eu tenho um testemunho para falar com vocês, que certa feita, na casa do meu irmão, eu com algumas palavras eu consegui magoar todo mundo naquela casa. Meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho. E eu, com uma brincadeira sem graça, e eu fiquei transtornado com aquilo, pedi perdão a primeira vez, me perdoaram, mas eu não me convenci. Aí eu pedi mais uma vez, me perdoaram, mas eu também não me convenci. Na sexta vez que eu pedi perdão, eu me convenci. O que significa isso? Que para perdoar é necessário humildade. Mas para pedir perdão também é necessário humildade. E quando deparamos com o perdão do outro, aquele perdão nos favorece a auto-perdoar. Então, se o Cristo nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, ele estava mostrando também. Não tem problema nenhum você pedir perdão 70 vezes 7. Porque você trabalha o seu lado humilde. E é só com a humildade e a paciência que nós poderemos dar conta de perdoar, de auto-perdoar e de pedir perdão. E como diz
Um sábio, quando perguntado o que era perdão, ele simplesmente falou: o perdão é o perfume das rosas que exalam quando são esmagadas. O perdão, mesmo sendo esmagado, magoado, prejudicado, eu dou o meu melhor. Porque ainda assim, o beneficiado sou eu. Não estamos dizendo que é tarefa fácil, mas a doutrina espírita tem nos preparado, incentivado, consolado, fortalecido, encorajado a perdoar quantas vezes forem necessárias. Que possamos refletir nisso. E para finalizar, como o perdão é a cura da alma, eu trouxe desse livro, A Cura da Alma, da irmã Maria do Rosário, psicografia da Lúcia Cuminato, sobre o perdão. E eu vou ler para nós como prece final da palestra. Eu sou a luz que te libertará das trevas. Eu sou a mão que se estenderá ao inimigo. Eu sou a paz que ressurgirá após a discórdia. Faze de mim motivo para crescer, para chegar a Jesus, para do Pai poderes te aproximar um dia. Sem mim, o teu caminhar se fará difícil, as incompreensões irão sempre te alcançar, as dores te parecerão maiores. Comigo a alegria retornará ao teu coração, e a presença do Mestre poderás sentir. As pedras tirarei do teu caminho, os espinhos já não doerão tanto, as lágrimas queimarão menos os teus olhos. Buscando-me sempre, apesar de tudo, caminharás para a luz em busca da glória do Pai, que te envolverá um dia. Rememora o que aprendeste e faze do teu caminhar oportunidade para que eu possa estar presente, não só em teus lábios, mas também em teu coração. Traze-me sempre contigo e eu te darei a paz que buscas. Estende-me aos que te magoem e a minha luz brilhará em ti. Eu sou a força do amor para que a tua vida seja plena de alegrias. Busca-me no ímã do teu ser, com a coragem da tua fé. Não te excuses a fazer de mim oportunidade de estender a bênção da paz e do amor. Eu sou tudo o que a vida espera de ti. Eu sou a graça da misericórdia divina. Eu sou a grandeza interior que deve emanar de ti. Eu sou a beleza da tua alma. Eu sou a paz do teu coração. Eu sou a luz da tua vida. Eu sou o perdão. Que possamos, irmãos, poucos encarnados, milhões, milhares desencarnados, possamos levar essa lição do perdão nos nossos corações. E que o Mestre Jesus nos fortaleça e nos encoraje a essa prática do amor, a prática que nos liga ao coração do Pai. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.